É isso aí, o nosso quadro Superação traz a jornalista Kênia Amorim. Boa tarde. Boa tarde, Kênia. Boa tarde, todo mundo de casa. E o doutor Igor Marreiros, não é isso? Isso. A gente vai falar, pessoal, um pouco sobre, né, a cirurgia bariátrica, que está cada vez mais comum, né, nos dias de hoje, mas a gente hoje realmente vai entender o que é e quais são os benefícios. Primeiro eu gostaria de perguntar para a Kênia, né? Kênia, como é que era a sua vida durante a obesidade? O meu processo durante a obesidade foi curto, né? Foi 1 ano e meio, eu engordei 28 quilos. E eu digo que foi o pior momento da minha vida. Por quê? Porque como eu sempre, eu não tinha esse sobrepeso, eu simplesmente passei por muitos preconceitos. A gente faz um comparativo de o antes e depois. O depois do depois, então, é que realmente é totalmente diferente. Mas as comorbidades em relação às doenças, né? Eu fiquei pré-diabética, 2 vértebras da minha coluna foram esmagadas, fiquei com lesão no joelho, tudo por conta que o corpo não suportou o sobrepeso. Agora eu queria perguntar já para o doutor Igor, quais são as principais causas da obesidade hoje em dia? Com certeza, Paula, a principal causa da obesidade é o estilo de vida ocidental, né? Então, a gente vê que nos últimos 20, 30 anos, a gente vem tendo um ganho de peso da população quase que constante, né? Aqui em Natal, por exemplo, a gente tem dados que mostram que o índice de obesidade vem aumentando em torno de 1% ao ano da população, até em torno de 2 ou 3 anos atrás, que aparentemente começou a se estabilizar. Então, certamente o meio tem um impacto muito grande, né? O que a gente chama de dieta ocidental, alimentos muito processados, né? Os carboidratos que terminam sendo o alimento mais barato, né? E mais fácil de transportar, de estocar, de ser distribuído. E isso não aconteceu só aqui no Brasil, né? Isso aconteceu no mundo inteiro e vem acontecendo em países um pouco menos desenvolvidos do que o Brasil. A gente vê uma sequência. Então, começou nos Estados Unidos, depois na Europa, chegou aqui. Então, lógico que a gente sabe que o ambiente é o principal causador da obesidade. Bacana. Voltando aqui para a Kênia. Kênia, você sofreu algum tipo de preconceito e quais foram os principais desafios, vamos dizer assim? O que você mais sofreu durante esse período de 1 ano, né, mais ou menos? Na verdade, assim, eu nunca costumei ficar julgando, né, pessoas por... Na infância, a gente está na escola, aquele gordinho, nunca fiz isso. E eu notei muito esse preconceito, assim, você vira ponto de referência, sabe? Aquela coisa assim, você tá não, aquela gordinha ali do lado da pessoa, entendeu? Isso era muito chocante, mas o que eu mais sofri é porque na área de jornalismo a gente parece que perde um pouco a credibilidade, sabe? Foi um processo muito, muito difícil. Porque, como jornalista, você acaba querendo atuar em várias áreas. E, por exemplo, para a televisão, a gente não tem como, né? A TV já engorda a pessoa. Imagina você apresentando um programa com 98,85 quilos. Não tem como, né, gente? E eu gostaria de perguntar para o doutor, o que acontece de fato com o corpo, né? Para que ele mude tão drasticamente e sofra essas consequências? Então, quando o corpo começa a acumular, né, uma quantidade de gordura maior do que ele suportaria, e esse limite é muito variável para cada pessoa. Então, a gente vê, às vezes, pessoas com 250 quilos, por exemplo, e que terminam tendo muito pouco impacto da obesidade, mas, às vezes, pessoas com bem menos peso têm já um impacto significativo em termos de doenças associadas. Então, o que acontece com as pessoas é isso. Alguns organismos toleram mais o excesso de peso e outros menos. Então, a gente termina vendo que, às vezes, pessoas até com excesso de peso relativamente pequeno têm muitos problemas associados à obesidade, né? E isso acontece em virtude do corpo não tolerar. Então, a gordura, ela, por exemplo, vai ter um impacto no desenvolvimento de diabetes, porque ela capta a glicose, né? E que está em excesso no nosso corpo,
E quando essa captação não ocorre porque a gordura já está muito cheia, então a glicose começa a subir no sangue, né, e a pessoa se torna diabética. Né? A gordura, o excesso de peso provocado pelo acúmulo de gordura leva a sobrecarga de articulações, de tendões, até de vértebras, né, como o caso de Kênia. E, na verdade, é isso. Nosso corpo não foi programado para trabalhar com tanto peso. A gente foi programado geneticamente para ser magro. Bacana. Kênia, e o que te despertou, né? O que fez você buscar ajuda? Porque muitas vezes muitas pessoas sofrem, né? A gente tem até foto. Pode mostrar, produção, por favor? As fotos da Kênia antes. Comenta aí. Essa foto foi a chave, assim. Tinham 15 pessoas ao meu redor e eu olhei, eu não vi ninguém, eu só me enxerguei, entendeu? E eu olhei e falei, gente, não sou eu. Assim, eu não me enxergava desse tamanho, entendeu? Uhum. E aí, com essa foto, eu olhei, Jesus amado, eu já tinha ido para o Dr. Carlos, para o meu médico, e já tinha feito alguns exames, mas eu ficava, não, eu vou conseguir com a atividade física. Só que não tinha como, porque eu não conseguia nem fazer atividade. E aí eu olhei para isso, uma semana depois eu estava com ele e fiz, Dr. Carlos, me opera próxima semana. Mas aí, como é que você descobriu, né, a cirurgia bariátrica? Então, tem uma colega minha, né, e eu já tinha visto o resultado dela e eu fiquei muito impressionada com o resultado que o antes e o depois dela era muito chocante, assim, era muito bacana. E a gente tinha história um pouco parecida, eu e ela. Ó, sua foto já do antes e depois. Do antes e depois aí também. E aí eu fiz, quer saber, eu tô toda bichada, né, com o joelho com lesão, vértebras, lesão nas 3 partes da coluna, tudo por conta de sobrepeso, então eu vou me jogar. E assim, eu sou muito disciplinada. Então, eu já praticava atividade física antes. E depois da atividade física, porque assim, eu costumo dizer às pessoas que a cirurgia metabólica, né, que é chamada hoje em dia, deveria operar a cabeça e não o estômago. Então, hoje em dia, essa cirurgia se chama cirurgia metabólica. Metabólica, isso. Mas aí ele explica depois. Deveria operar realmente a cabeça, porque muitas pessoas fazem esperando um milagre que não acontece. Se você tem 2 anos ali, uma margem de 2 anos para se reeducar. Reeducar a cabeça, reeducar a alimentação, começar a praticar atividade física, mudar o estilo de vida. E se você não faz isso, o reganho é óbvio, o reganho de peso, né? Muitas pessoas já estão, inclusive, fazendo outras... eu conheço pessoas que já fizeram 3 cirurgias bariátricas. Então, assim, isso não é qualidade de vida, isso não é o perfil de uma pessoa que realmente quer transformar a sua vida. Então, eu aconselho para quem realmente quer transformar a vida, faça. Mas quem quer ficar brincando, não dá para ficar brincando com a própria vida. É verdade. A gente também tem fotos, gente, do processo aí de emagrecimento da Kênia. Isso aí já sou eu com 55 quilos, porque eu engordei 28 quilos e num período de 1 ano e pouquinho eu emagreci 42. Então eu fiquei assim com 55. De dezembro para cá, agora em dezembro vão fazer 4 anos que eu fiz a cirurgia metabólica e eu tive um reganho de peso de 15 quilos. Uhum. Porque eu descuidei, eu viajei, né? E aí eu descuidei da parte da educação física, dos exercícios e fiz uma cirurgia também, uma cirurgia de hérnia interna há 2 meses. E agora, faz uns 20 dias que eu tô voltando, aí já voltei para o jiu-jitsu, já voltei para a minha rotina de atividade que eu amo, né? E faz uma falta danada. Entendi. A Luísa também quer participar desse nosso bate-papo, ela tá lá do outro lado do estúdio. Você tem pergunta aí, Luísa? Olha, eu estou ouvindo, claro, o bate-papo de vocês. Fiquei curiosa sobre 2 coisas. O que seria essa cirurgia metabólica? E, doutor, é verdade que essas pessoas fazem mais de 2 vezes? Já tem casos assim de fazer 2, 3 cirurgias? É possível? Como é que é? Fiquei curiosa agora, porque eu sei de uma, né? Tem gente que é obesa, faz a cirurgia, mas a gente vê que às vezes volta a engordar. Então aí ela faz outra cirurgia? Como é que funciona? Bom, Luísa, o termo metabólica, né, nós que estamos nesse meio, né, da cirurgia bariátrica e metabólica, a gente tem usado mais o termo metabólica recentemente, justamente em virtude de o peso não ser o fator mais determinante, como eu falei antes. O peso que um determinado indivíduo tolera sem adoecer é variável, né?
Então, quando a gente se atém ao conceito só de peso, de excesso de peso, a gente às vezes não está vendo exatamente qual é o grau de doença que o indivíduo tem. Então, o metabolismo é justamente o que é alterado por um peso que aquele organismo não suporta, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando mais esse termo, né, de cirurgia metabólica em detrimento, né, de simplesmente fazer uma cirurgia dependendo do peso do paciente. Em relação a novas cirurgias no paciente já operado, a gente chama isso de cirurgia revisional. Cirurgias revisionais ainda é uma coisa muito nova, digamos assim. Lá na universidade, né, eu trabalho no hospital universitário, a gente tem uma linha de pesquisa em cirurgia revisional, uma coisa que hoje a gente tem pesquisado, não é um tipo de cirurgia que a gente esteja já oferecendo livremente, né? E a gente está tentando descobrir ainda se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar o resultado de uma determinada cirurgia bariátrica. A grande dúvida que a gente tem, né, como o Kênia falou, é fundamental que tenha uma mudança de estilo de vida. Porque a gente não sabe até que ponto essa mudança de estilo de vida ela é determinada pelo indivíduo ou se tem a ver com o próprio sucesso da cirurgia, né? E que talvez, é isso que a gente está tentando entender, é que talvez uma cirurgia, alguma coisa que a gente possa adicionar na cirurgia já feita, possa, digamos, ligar o que faltou para aquela cirurgia primária funcionar. Mas hoje ainda é uma coisa, ainda é um procedimento, eu diria que quase experimental. A não ser quando você tem realmente um problema com a cirurgia, você precisa refazer porque há um defeito na cirurgia. Tirando essa situação, você fazer uma cirurgia revisional, uma nova cirurgia no paciente já operado, é uma coisa ainda experimental. Agora eu queria que a produção mostrasse mais fotos aí pra gente, desse antes e depois da Kênia. Kênia, como é que foi o processo após, né, a cirurgia? Você sofreu um pouquinho? Como é que foi esse pós-operatório? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito regrada. Eu fiz o meu processo pós-cirúrgico com os copinhos de água, do tamanho de um cafezinho. Aí depois foi para pastosa, depois foi para alimentação sólida mesmo. Eu sempre segui, né, a nutrição, o que a nutricionista encaminhava para mim. E foi tudo muito tranquilo, tanto que eu estou em vários grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, no Brasil todo, né, interagindo com pessoas do Brasil todo, que passaram pelo processo e eu vejo cada coisa. Ai, porque eu entalei? Ai, porque eu não sei o quê? Ai, porque eu vou morrer? Gente, as pessoas que passam por esse tipo de situação é porque elas estão errando. Se você seguir exatamente o que o médico, o que a equipe multidisciplinar, né, a equipe multidisciplinar, ela te orienta, você não vai ter risco nenhum, você não vai passar por nenhum problema pós-cirúrgico. Então, assim, para mim, foi tudo muito tranquilo, porque realmente eu fiz tudo certinho. E após esse momento você realmente mudou o seu estilo de vida, né? Porque realmente é uma mudança de estilo de vida. Isso. A gente acabou de ver fotos de você fazendo esporte, né? Eu Conta gosto um pouquinho muito, né? Eu sempre pratiquei atividade física, mas depois do processo da cirurgia bariátrica, eu me apaixonei ainda mais e aderi a novas atividades. O jiu-jitsu, o muay thai, que são atividades aeróbicas, que também ajudam a não ter o reganho do peso. Tanto que quando eu fiquei esse tempo, né, durante a viagem, sem praticar, eu acabei ganhando um pouco, tendo um reganho de peso. E aí, para mim, o dia que eu não faço alguma coisa, nem que seja dar uma corridinha na esteira, eu me sinto mal, sabe? Parece que o dia não foi completo. E tem que ter essa mudança, as pessoas têm que se conscientizar mesmo. Ó, andando de patins, eu inventava lá em São Paulo. Eu conheci o Vibe Board, que eu acho que eu também mandei um vídeo para vocês, fazendo, que é uma pranchinha que você pode ter em casa e que transpira pra caramba, entendeu? Então, assim, o importante é se mexer, entendeu? E as pessoas não têm essa consciência. Trilha no Rio de Janeiro, de dezembro para cá eu fiquei inventando coisas para fazer que, como eu não estava tendo o dia a dia, né, uma rotina dentro da academia, eu ficava inventando. Isso aí foi um passeio de bicicleta em Santos. Ó, essa daí é a pranchinha. Olha como bacana. Transpira, gente. Verdade. Então, assim, não emagre. Hoje em dia tem até uns programas que você faz 30 minutos, 15 minutos, não sei o quê, dentro de casa mesmo, com cadeira, com... Se vira, não tem desculpa, Bacana. entendeu? Bacana. Luiz, você tem pergunta aí?
Tenho, ó. Uma vez eu encontrei com a Kênia numa trilha, a gente estava fazendo, né? A gente se encontrou ali na trilha em Pium. Queria saber, tem alguma coisa, algum esporte, alguma atividade física que você queria muito fazer na época que você tinha um sobrepeso e você não podia, e quando você fez a cirurgia, foi a primeira coisa que você foi fazer? O stand-up. O stand-up paddle, para mim, foi um reencontro. Assim, o mar me energiza muito. E até após a cirurgia, agora que eu fiz de hérnia, o Dr. Carlos olhou e fez assim, tá liberada para o stand-up, porque realmente é uma coisa que eu amo muito. O jiu-jitsu também é muito bacana. E assim, com sobrepeso é muito difícil, é tudo muito difícil. Sentar era difícil, gente. Doía tudo, entendeu? Então, você ter o seu corpo em equilíbrio é fundamental para que você possa realmente ter uma vida com qualidade, ter bem-estar, saúde, né, que é o principal. E hoje em dia, graças a Deus, quase 4 anos após a cirurgia, meus exames estão todos regulares. Teve essa hérnia interna, mas faz parte do processo. Parte, né? Kênia, me fala um pouquinho sobre o seu projeto, né? Com esse desenvolvimento, vamos dizer assim, da sua vida, você acabou produzindo o projeto Vida Duca, né? O que é o Vida Duca? Fala para o pessoal de casa que quer passar por esse momento, que pode, né, ajudar. Então, o Vida Duca, ele surgiu por eu ser jornalista, né? E muitas pessoas vendo o meu antes e depois se inspiravam. Então, muita gente chegava e fazia, mas como é? Como é que você decidiu? Os exames? Foi fácil autorizar? E aí eu fui criando pautas e postando num blog qualquer na internet. E aí meu irmão, que também é comunicador e é meu tutor de vida, ele fez, por que não fazer um blog? Vamos fazer? Você escreve bem, vamos tentar interagir com esse público. E foi bem bacana, é bem bacana. Assim, hoje eu me comunico com pessoas do Brasil inteiro, elas vêm pedir opinião, falam sobre, desabafam o coração. Acho que eu até mandei um depoimento de uma delas, entendeu? Que é a Karina, que está lá em São Paulo. E é muito legal você poder inspirar de uma maneira tão bacana pessoas, né? Eu cheguei um dia desse para tomar um shake, né, em um espaço, e aí uma mocinha virou e eu fiz, meu nome é Kênia, coloca lá no quadro. Ela fez, eu te conheço, eu sou de Recife, mas eu já te seguia. É mesmo? É muito bom esse reconhecimento, é muito legal, né? É muito legal. E para encerrar o nosso quadro, eu gostaria de perguntar para o Dr. Igor, é possível conseguir essa cirurgia gratuitamente ou não? Como é que é esse processo de conseguir essa cirurgia? Essa cirurgia ela faz parte do rol, né, de procedimentos do Sistema Único de Saúde, né? Infelizmente aqui no estado a gente tem apenas um serviço habilitado para a cirurgia bariátrica, que é onde eu trabalho, né, lá no Hospital Universitário Onofre Lopes. E o caminho para que o paciente chegue lá é que ele seja atendido, né, nas unidades básicas de saúde. Então, existe um caminho, mas que a gente vem trabalhando mais recentemente para que esse caminho fique mais simples. Então, a gente tem usado muita tecnologia nesse aspecto. Então, temos um fórum onde os profissionais das unidades básicas de saúde, das unidades intermediárias, né, que são as policlínicas, por exemplo, onde tem já especialistas, cardiologistas, endocrinologistas, eles têm como entrar em contato com a gente de forma muito fácil e simples. E a gente, como temos recursos limitados, a gente vai priorizar os pacientes mais graves. E aí volta para aquele conceito, né, da cirurgia metabólica. Nem sempre o mais grave é o mais pesado, é o que tem maior IMC. Então, temos um protocolo de atendimento, as unidades nos mandam esses dados sobre os pacientes por esse caminho, né, que eu falei via internet. A gente discute os casos nessa plataforma, prioriza os mais graves e, a partir de então, eles vêm lá para o Hospital Onofre Lopes, a gente começa a fazer a preparação para a cirurgia, mas, na verdade, é um paciente que já vem sendo trabalhado para a obesidade há meses, ele já está em trabalho, né? A cirurgia não fica como uma coisa isolada, simplesmente a pessoa chega e faz a cirurgia. Não, ela tem que participar de todo um processo de tratamento da obesidade que inclui, em última instância, e em caso de necessidade, a cirurgia. Muito bacana. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui no programa. Antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, Kênia.
O site é o www.vidaduca.com.br. Meu Instagram é @KennyAmorim, KENNYA. E o Snap também, mas hoje em dia ninguém mais está usando Snap, tá todo mundo no Instagram, como é? Snapgram. É verdade, todos os Tá grãos. tudo lá, E, gente, a gente conversou com o Igor Marreiros, ele é cirurgião geral do Hospital Universitário Onofre Lopes e na UFRN é coordenador de serviços de cirurgia e obesidade e doenças relacionadas. Gostaria que você também deixasse o seu contato para o pessoal que queira te procurar. Então, a gente tem qualquer dúvida, né, em relação a como é que funciona essa questão da cirurgia, do caminho para chegar na cirurgia bariátrica, podem ligar no 3342 5057. Esse é o número que vai chegar lá no nosso serviço, né? Preferencialmente nas sextas-feiras de manhã. A gente tem uma pessoa bem capacitada para tirar essas dúvidas, explicar como é que é esse acesso. E queria aproveitar também a possibilidade, né, de estarmos aqui para dizer que nós precisamos ter mais cirurgias bariátricas no SUS. A quantidade é insuficiente. Nós hoje operamos 10 pacientes apenas por mês. Esse número é baixo. A gente vem lutando já há alguns anos para ampliar esse número. E o que eu percebo hoje é que está faltando para que isso aconteça é a mobilização das pessoas. São os gordinhos, como a gente chama carinhosamente. Nossos coleguinhas de grampo. Se mobilizarem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ampliar esse número, ampliar o acesso. Verdade. Bacana, gente. Muito obrigada pela participação Obrigada de a vocês. E a gente vai para um pequeno intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais Você Feliz.